Hare Krishna. Então nós estamos dando continuidade ao estudo do Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal, escrito pelo meu mestre espiritual, Hridayananda Das Goswami Acharya Deva. E a gente está agora na parte 12, no subtítulo Graça Prasada. E a parte 12 é sobre Mukti, liberação, o processo final do yoga. A gente está chegando no final do guia. Então a gente está falando sobre o estado de liberação, o objetivo final do yoga. E a gente está agora na sessão específica de Prasada, graça. Relacionado com Shanti, que foi o que a gente acabou de olhar agora, né? Paz, Shanti, está um estado de espírito sublime chamado Prasada na Gita, que na Gita significa uma serena clareza de espírito que deixa o indivíduo num estado de graça. Aqui também encontramos tanto um uso básico quanto mais aprofundado dessa palavra. Krishna introduz o termo no 2º capítulo, onde ele afirma que uma alma consumada e autocontrolada atinge prasada, clareza serena e graça. 2.64. Nesse estado de prasada, todas as misérias diminuem e a razão, buddhi, a inteligência, logo se estabiliza. 2.65. Ademais, prasada da mente, mantê-la clara, serena e em graça, é uma austeridade mental, 17 e 16. Uma vez que a mente costuma procurar, de modo irracional, estados mais passionais. Então, como a gente até mencionou ontem, né, a mente tem a tendência a buscar esse agito, que é a influência de Raja Guna. Então, essa influência do agito mental, aquela coisa do barulho, do agito, da conquista, do acontecer, daquele papo furado, da mensagem que acabou de chegar no WhatsApp. Então, esse agito, a mente, ela normalmente se atrai por esse borbulho. A gente acaba ficando muito ocupado, né? Você vê que a vida moderna hoje é uma vida onde as pessoas estão extremamente ocupadas, não é? Não são eficientes, não estão fazendo muita coisa boa, mas estão muito ocupadas nesse agito, porque a mente vicia e hoje em dia com a facilidade tecnológica, a gente está muito ligado nesse vício do barulho, da agitação, da conquista, de um finger spin, sabe, alguma coisa assim que está acontecendo e você vai fazer mais e você vai conquistar mais e mais uma mensagem e mais uma foto no Instagram e desce mais um pouquinho no Facebook para ver mais história da vida de outras pessoas, né? Mais, esse agito. Mais uma música, Então esse agito mental, ele não traz paz, né? Ele traz um estado de inquietude, de insatisfação. E o yoga é justamente a gente rejeitar isso e querer buscar prasada, esse estado de clareza, de paz mental. Você fica se sentindo bem, você está em paz, isso te preenche, porque isso aí, essa paz, esse silêncio ele faz você entrar em contato com quem você realmente é. Essa que é a questão, essa que é a ideia do yoga, que quando você pacifica a mente, o que acontece é que você se vê. Quando você pacifica a mente, você começa a entrar em contato com o verdadeiro você. E quando a mente está agitada, quando a mente está lá naquela agitação, aquela coisa, não é mais você, é uma ilusão. Por isso que não satisfaz, por isso que deixa você inquieto, insatisfeito, sem harmonia, fora do seu centro. Aquele agito, aquele borbulho. Porque não é você. Então, prasada, esse estado de graça, é o estado de você aquietar a mente, essa clareza e paz mental, que aí você começa a sentir a vida, você se sente, você conhece a si mesmo, você sente a sua ligação com Krishna, com Deus também, você sente a realidade divina.
E aí você fica em estado de graça. E felicidade no modo material da bondade surge da clareza serena, prasada, do eu e da razão, 1837. Assim, prasada fortalece buddhi, sua inteligência, e essa razão serena produz felicidade virtuosa. Então a ideia é essa, que você vai fortalecer a inteligência, que buddhi, a gente já teve toda uma sessão de buddhi, mas para lembrar, buddhi é a maneira como você enxerga a realidade. Buddhi é a faculdade da sua consciência que faz você analisar a realidade. Isso é buddhi. Com buddhi você vê a cena e você determina. Então o que está acontecendo é isso, aquilo ali, e eu devo fazer isso e aquilo. Isso é tudo a sua inteligência, buddhi. Então com essa buddhi empraçada, essa buddhi espiritual, quando acalma a mente, aí você consegue ver as coisas claramente, você consegue entender quem você é, você consegue entender o que está diante de você. E é um esforço que você tem que fazer. É que nem a gente sempre fica falando do aqui e agora. Ah, como é que faz? Fazendo. Parece besta responder assim, mas a verdade é essa. Como é que você fica com a sua mente no aqui e agora? Observando a sua mente, e quando ela sai do aqui e agora, você traz de volta. Não tem, na verdade, a gente pode fazer exercícios, mas não tem outra resposta. A resposta é essa, você faz. E a mesma coisa com esse estado de clareza mental. Como é que faz para você quietar a mente? Quando ela agita, você aquieta ela. Sim, né? No fundo é isso. E é um exercício, você tem que se acostumar, você tem que querer, tem que ficar atento, né? Vigiar e orar, você tem que ficar atento, conectado. E é legal que depois que você faz, você vê que é melhor. Não é uma coisa assim, será que é melhor? Não é uma coisa, será que vai dar resultado quando eu morrer? Não. É melhor agora. É um estado melhor de viver, é superior. Você vai sentir, como a gente fala, gosto superior, como Krishna diz. É melhor. Então, quando você pacifica a mente, silencia, com o próprio silêncio mesmo, até a técnica, é uma outra técnica, silêncio. Fica no silêncio. Para a mente. Entendeu? Uma técnica que eu recomendo, por exemplo, que é pesquisada já assim, mesmo no dia de trabalho, mesmo na correria do trabalho, no escritório. Você está lá com a sua agenda, né? Aquela agenda bem cheinha. Mesmo assim, quem tem esse tipo de vida, coloca lá os últimos 5 minutos de cada hora na agenda. Silêncio. Pesquisas mostram que se você colocar 5 minutos de silêncio no final de cada hora, dá uma resetada, reenergiza, você fica com mais força e clareza mental, mais energia mental, você vai pensar melhor, você vai agir melhor, você vai ser mais eficaz. Isso é coisa assim do mundo empresarial, não é papo espiritual. Isso é pesquisa do mundo empresarial. Pesquisadores de psicologia que aplicam isso em empresas multinacionais. 5 minutos no final de cada hora, só para pacificar a mente. Aí você faz a sua técnica, a gente faz a meditação mântrica, você pode fazer uma respiração, né? Mindful, você pode ficar no silêncio, enfim. Para tudo, sem e-mail, sem telefone, sem falar com ninguém, sem pensar em nada, sem planejar, só para. E funciona, imagina, no nível empresarial, imagina na nossa vida, no dia a dia. Então, em vez de só ter 5 minutos, se você consegue constantemente pacificar a mente, tão logo que você pode, você dá aquela pacificada e vai seguindo, fazendo o que você está fazendo, mas sentiu que a mente está ficando agitada, aí você vai funcionar num estado bem superior. A sua eficácia, você vai estar funcionando num potencial bem mais completo da sua pessoa. Junto com o substantivo prasada, Krishna usa o adjetivo prasanna, o qual descreve o indivíduo num estado de graça
ou clareza, e pode também indicar um estado de benevolência ou gentileza para com os demais. Assim, Krishna descreve a si mesmo como prasanna, benevolamente disposto para com Arjuna e, desse modo, inclinado a mostrar-lhe a forma pessoal do Senhor. 11:47. Além disso, uma alma que alcançou Brahman, existência espiritual, torna-se uma alma prasanna, imersa em graça iluminante e apaziguadora, sem nada pelo que ansiar ou lamentar. 18:54. Então, esse estado de graça, Krishna define nesse verso famoso, 18:54, justamente com a definição bem clara de mente no aqui e agora. Sem lamentar passado, sem ansiar futuro. Completamente no aqui e agora. Bom, próxima sessão. Sucesso, perfeição, com a palavra siddhi em sânscrito. Siddhi. Krishna muitas vezes usa a palavra siddhi, que significa sucesso, realização plena e até mesmo perfeição e beatitude espiritual. Krishna também usa a forma samsiddhi, acrescentando a siddhi o sufixo sam, que aqui significa plenamente, intensamente, completamente. Assim, a palavra samsiddhi enfaticamente significa pleno sucesso, completa perfeição, etc. Krishna, de certo, sabe que algumas pessoas realmente aspiram à perfeição espiritual, ao passo que outras buscam só um tipo de autoaprimoramento mundano. A palavra siddhi pode aplicar-se a ambas, uma vez que atingir metas virtuosas e mundanas também é uma forma de siddhi. Então, é o que eu explico também, né? Quando eu explico o caminho 3D. Tem autoaprimoramento e tem autorrealização espiritual. As duas coisas até andam juntas e você deve trilhar os dois juntos e um caminho vira o outro, mas não são exatamente a mesma coisa. O que é bem comum ver por aí é pessoas que estão supostamente apresentando espiritualidade, mas eles praticamente só falam de autoaprimoramento. Eles só falam de qualidades virtuosas, ser uma boa pessoa, mente no aqui e agora, seguir seu dharma, né, resolver problemas emocionais e mentais, e ser gentil. Então, tudo isso aí, lindo, maravilhoso. Importante, essencial. Mas ainda não é autorrealização. Então, se só ser uma pessoa boa, bacana, no aqui e agora, não é o suficiente. É necessário, mas insuficiente. A autorrealização, você tem que ir mais longe. É quando você entra, na minha explicação do caminho 3D, nos campos de Jnana e Bhakti. Aí sim você começou a autorrealização. Quando a gente está fazendo esse tipo de tópico, discutindo a Bhagavad Gita, isso aqui é autorrealização. A gente está falando da alma, de Deus, da liberação. Isso são tópicos da autorrealização. Quando você está falando de Deus, da comunhão com Deus, de devoção, isso é autorrealização. Natureza da alma, reencarnação, isso é autorrealização. Então, não é uma coisa ou outra, mas você tem que fazer os dois. E Krishna sabe que tem umas pessoas que buscam siddhi no sentido material, mas tem os que estão buscando o pacote completo. Assim, aqueles que buscam siddhi, sucesso em suas ações mundanas, fazem oferendas aos deuses e rapidamente recebem o siddhi que buscam, prosperidade material. 4.12. Em geral, deve-se prestar atenção ao lugar, agente, instrumento, esforço e providência para atingir siddhi, sucesso em qualquer ação, seja própria ou imprópria, Krishna explica, 18.14 a 15. A palavra siddhi também pode referir-se aos poderes místicos que se obtêm através da prática avançada do yoga.
Nesse sentido, a palavra siddha, com o sentido de aperfeiçoado ou consumado, pode se aplicar a yogis, sábios ou seres celestiais que aperfeiçoam estes ou outros poderes superiores. Assim, nos versos Identidade do capítulo 10, Krishna diz que dentre siddhas, seres aperfeiçoados, ele é Kapila, o sábio divino. 10:26. Então a gente já explicou antes, mas vale a pena explicar de novo. No caminho, nos dois caminhos, o yoga basicamente se divide em dois caminhos. O caminho que Krishna está ensinando a Arjuna, e que basicamente é o caminho que a gente também ensina, que todo mundo segue, é o caminho principal, é a estrada real do yoga, digamos assim, é o caminho da vida iluminada, onde você vai viver a sua vida com esse trabalho mental, cada vez mais aperfeiçoando a mente, trazendo a mente, pacificando a mente, se conectando com o seu eu, esse trabalho todo que a gente explica aqui na Bhagavad Gita, no caminho Triste, etc. O outro caminho, que praticamente ninguém faz mais, se tem alguém fazendo hoje, é porque ele começou uns 200 anos atrás e está lá escondido numa caverna lá nos Himalaias, entendeu? Porque basicamente ninguém faz. O outro caminho era onde a pessoa se retirava de tudo e passava o dia inteiro treinando a mente em meditação. E um trabalho assim muito louco, que é bem explicado no Yoga Sutra. O Yoga Sutra fala um pouco mais sobre esse outro trabalho. Ele tem vários versos descrevendo, tentando botar em palavras, descrevendo o que acontece nesse estado. Então ele aborda um pouco mais esse assunto. Krishna fala um pouquinho aqui, mas ele fala, a Patanjali fala mais no Yoga Sutra. E nesse estado, então, a pessoa basicamente ficava o dia inteiro, a vida inteira, pro resto da vida, só meditando. Trazendo foco, assim, aprendendo a concentrar a mente, concentrar. Cada vez um foco cada vez mais sutil. Negócio meio louco, impossível da gente entender, basicamente. Mas pegando qualquer objeto da natureza e entrando a fundo no objeto, até que o objeto vai, se separando nas suas essências e moléculas, literalmente eles falam em átomos, sabe? É assim, meio louco, mas a descrição é assim. Até interessante que assim, essa mindfulness assim, está diretamente descrito no Yoga Sutra, no sentido de você pegar qualquer objeto e concentrar a mente no objeto que está na sua frente, na sua realidade. E você pega aquele objeto e você concentra nele, que é uma técnica de mindfulness, né? Você pega qualquer evento, qualquer sensação, qualquer coisa que você pode perceber na sua realidade imediata, seja um barulho, um som, uma sensação, ou um objeto na sua frente, você pega qualquer coisa e você tenta manter a mente cada vez mais absorta naquele uma coisa que você escolheu. Isso é mindfulness. Né? Só que eles faziam isso num nível assim muito louco, né? Porque eles iam entrando, por exemplo, pega um copo d'água, aí vai entrando, daqui a pouco não tem mais nada na realidade, só tem a água, aí depois vai entrando no próprio copo, na natureza do vidro, entendeu? Vai entrando, aí assim, muito louco. Meditando assim profundamente, entrando, aí nessa absorção a mente está completamente pacificada. O que está acontecendo nesse estado, como a gente pode experimentar no nível básico nosso, aqui todo mundo pode, se você para, né, mindfulness, né, funciona, todo mundo consegue, se você para, vou concentrar na minha respiração, aí você começa a concentrar na respiração, pronto, já a mente começa a pacificar, você já começa a entrar no estado de praçada, de graça, né? As coisas começam a dar certo, você fica mais feliz, tudo começa a dar certo. Então a gente pode experimentar no nível básico isso, só que eles faziam num nível muito mais avançado, né? Muito mais avançado. Então o que acontecia é que eles ficavam tão assim, eles viravam grandes atletas mentais.
tanto, né? Imagina, não é só assim 5 minutos. Imagina você fazer isso 16 horas por dia, 18 horas por dia. Porque se você está meditando o dia inteiro, você não precisa dormir muito, né? Então imagina você fazer isso 18 horas por dia. Eles moravam isolados, né? Numa caverna ainda hoje. Moram num lugar bem isolado, numa floresta, numa caverna. Não tem contato com ninguém. Come só uma comidinha assim. Então imagina você ficar o dia inteiro só treinando a mente nesse foco. Se você não enlouquecer, o que aconteceria com a gente se a gente tentasse, né? Mas se você tem uma capacidade, assim, já conseguiu tem um DNA apropriado, aí você fica fazendo isso por anos, décadas a fio, décadas. 20, 30, 40, 50. É como eles faziam isso, eles estendiam muito a vida. Então é normal você ouvir relatos de yogis com 100, 200, 300 anos, porque imagina, você está só o dia inteiro respirando, comendo comida crua, orgânica, né? Claro que só fazendo yoga o dia inteiro, postura, aí a vida vai se estendendo, né? Então você fazer isso até por séculos, então eles atingiam um nível de conseguir manipular a matéria. Então eles atingiam os siddhis dos yogis, eram esses poderes, essas perfeições que eles atingiam de ficar trabalhando esse poder da mente e aí com a mente conseguir penetrar a matéria e aí depois conseguir manipular a matéria com a mente. Então é assim, meio doido, mas eram superpoderes que eles atingiam. Isso tem em todos os textos de yoga, então eu acho que, sabe, assim, tem muitos relatos ainda em livros famosos, como a Autobiografia de um Yogi, a Viagem para Casa, de Radhanath Swami, né? Tem vários relatos dessas pessoas que tiveram contato, que testemunham pessoalmente. Sim, eu vi o cara fazendo, sim, eu vi ele levitando, eu vi ele fazendo aquela outra coisa. Tem muitos testemunhos, muitos relatos nas escrituras ao longo de milhares de anos. Então, assim, eu pessoalmente acredito 100% que acontecia. E me faz sentido que possa acontecer dado essa condição extrema, né? Mas esses seriam os siddhis que os yogis desenvolviam, só para vocês entenderem. Dentro da forma cósmica de Krishna, Arjuna vê sociedades de sábios grandiosos e siddhas, seres aperfeiçoados, entrarem na forma do Senhor que tudo devora. 11:21. Todos os siddhas celestiais olham atônitos para o Senhor. 11:22. E todas as sociedades consumadas, siddha, curvam-se ante o Senhor ao ouvirem suas glórias. 11:36. Krishna ensina o melhor conhecimento, ciente do qual todos os sábios grandiosos alcançaram a perfeição mais elevada, Siddhi. 14:1. Mediante completo desapego, autocontrole e renúncia, alcançam-se a perfeição, Siddhi, de ficar livre do karma. 18:49. Krishna explica como se alcança essa perfeição. Em última análise, é preciso devotar-se a Krishna. 18:50-54. Krishna nos adverte, entretanto, que nem todos que buscam ou alcançam uma perfeição específica podem compreendê-lo. Com efeito, dentre milhares de seres humanos, talvez um busque de fato a perfeição, Siddhi. E daqueles que se esforçam e atingem a perfeição, que elegeram como preferida, só uma alma rara entenderá Krishna de verdade. 7:3. Então esse é um verso famoso, onde Krishna fala que poucas pessoas buscam se aperfeiçoar. Então, dentre milhares de seres humanos, talvez um busque se aperfeiçoar. E é mais ou menos o que a gente vê por aí, né? Talvez um entre milhares se interessa por se aperfeiçoar seriamente. Mas aí Krishna fala, dentre desses que atingiram esse siddhi, essa perfeição, em algum nível, seja de comportamento, mexendo aqui agora, de poder manipular a matéria, mas não a perfeição espiritual última, fala, dentre esses, erraram um que realmente atingiu o estágio final de autorrealização.
ou seja, que conseguiu realmente compreender a situação espiritual total e entrar em comunhão com Ele em Bhakti. Então esse é um ponto que aparece nos textos, que a perfeição espiritual última não é tão simples. E a gente vê isso no mundo. A gente vê pessoas que estão buscando devoção, mas não têm uma mente trabalhada, não trabalharam a mente, não conseguiram pacificar a mente, né? A gente está falando sobre isso, né? Não conseguiram pacificar a mente, não conseguiram dominar a mente, não tem autocontrole, não consegue nem se comportar de forma adequada, gentil, pacífica. E tem pessoas que buscam ter esse comportamento mais pacífico, gentil, mas aí também ignoram a devoção, ignoram de novo a autorrealização. Eles são autoaperfeiçoados, mas não autorrealizados. Então é raro mesmo, muito raro, você vê alguém que realmente está buscando autoaperfeiçoamento e autorrealização. O caminho completo do yoga. É muito raro. Ele dá estes exemplos de siddhi espiritual. Vamos ver. Krishna ensina que cada membro da sociedade pode alcançar plena perfeição, samsiddhi. Lembra que samsiddhi seria a perfeição total, a perfeição completa. Por executar seus respectivos deveres, dharma, num humor de adoração ao Senhor. 18, 45 e 46. Então aqui é um exemplo de 2 versos onde Krishna fala diretamente o que eu sempre passo no caminho 3D. Você pode atingir a perfeição total, samsiddhi, se você vive o seu dharma e você faz daquilo uma oferenda a Deus. Isso é o resumo do caminho espiritual. O rei Janaka e outros governantes santos alcançaram plena perfeição, samsiddhi, precisamente desta maneira, apenas por executarem seus deveres, seus dharmas, em Karma Yoga. 3.20. Então esse é o tópico básico. Esse é o caminho principal da Bhagavad Gita, é o caminho que eu ensino, que eu pratico, que você pode praticar e que todo mundo pode viver. É o caminho que Krishna passa para Arjuna e que Krishna fala que esses outros reis do passado também praticaram e atingiram samsiddhi, a perfeição total. Porque você está vivendo a sua vida, você pode viver a sua vida perfeitamente. E aí, em cima disso, em cima desse viver a vida bem, aí você acrescenta o elemento de autorrealização. Você acrescenta essa conexão ao fazer da sua vida uma oferenda a Deus. Isso aí é a essência da coisa. Simples, né? Essa é a expressão mais prática e bonita de devoção. Claro, tudo bem, você vai no templo, vai no altar. Tá, é legal também, você faz oração, tudo isso é muito bonito, é muito legal. Mas no fundo, o mais bonito é quando a sua própria vida é uma oferenda a Deus. E você consegue fazer do seu trabalho uma oferenda a Deus. Isso é que é legal. Quando você sabe, se cada coisinha, seja tomar banho, comer café da manhã, sabe? Não importa o seu trabalho, a sua carreira, limpar a sua casa, isso é a sua oferenda a Deus. Porque é isso que você está fazendo toda hora, é isso que você está fazendo todo dia. Né? Suas férias como uma oferenda a Deus. Seu entretenimento, sabe? Seu lazer, Krishna fala, o yoga tem que ter lazer. Então, seu lazer como uma oferenda a Deus. Aí você atinge um estado de consciência. Você sente esse estado de graça. Esse é o estado, né? Samsiddhi, que a gente acabou de ler agora, de prasada. Esse é o estado de prasada que você sente. Quando você consegue entrar nessa sintonia, não é fácil. Mas quando você consegue, isso é yoga. O indivíduo plenamente aperfeiçoado em yoga, Yoga Samsiddhi, descobre a sabedoria mais purificante. 4.38. Krishna explica como yogis sinceros atingem plena perfeição, Samsiddhi,
mesmo que isso leve várias vidas. 6.40, 45. E o estágio mais elevado de semelhante yoga bem-sucedido é adorar Krishna. 6.47. Por executar suas ações para Krishna, o indivíduo atinge a perfeição. Siddhi. 12.10. Um alerta. Aquele que rejeita textos sagrados de sabedoria, como a Bhagavad Gita, não pode atingir a perfeição. Siddhi. 16.23. Senão que permanece emaranhado nos modos da natureza. 17.1-2. A ideia é essa: se você não vai ter o contato espiritual, se você não, aí que teria que necessariamente vir através de um texto sagrado originalmente, de uma pessoa, de um guru que está explicando o texto sagrado. Se você não vai fazer isso, então naturalmente você não vai ter a autorrealização, porque você não se abriu a isso ainda. Então por isso que você não consegue atingir Siddhi, a perfeição. Ok? Então é isso. Então isso foi Siddhi, a gente pode encerrar aqui. E a próxima sessão vai ser sobre purificação, Shuddhi ou Pavitra. Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.